paz do Senhor Jesus, meus prezados irmãos, esse que vos fala Pastor Marcos Santos. A paz do Senhor, irmãs, aqui é a missionária Edna. Graças a Deus, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e para nós é um prazer estar com os irmãos nesta manhã, já iniciando a primeira aula do segundo trimestre de 2021. Quero nesta manhã saudar o nosso pastor José Leante, nossa irmã missionária Dalva, nosso pastor setorial, que sempre tem nos acompanhado assim, através das lives e sempre tem orado por nós, e nós louvamos a Deus pela confiança que os irmãos têm nos outorgado. Quero saudar também nesta manhã todos os nossos irmãos que nos acompanham, os nossos irmãos superintendentes da Escola Dominical, os professores da Escola Dominical, tanto de Vila Marcondes quanto também do setor de Carapicuíba, nossos irmãos alunos das classes dos irmãos, das irmãs, enfim, todos que nos acompanham através dessa live. Para nós é um privilégio ter os irmãos juntamente conosco nesta manhã. E hoje estamos aqui numa aula um pouco diferente, Estamos aqui, a missionária Edna e eu, e nós vamos falar um pouco dessa primeira lição, cujo tema é dons espirituais e ministeriais. Antes de iniciar, nós queremos aqui, desde já, orar ao Senhor, e clamar, buscar a presença de Deus, e logo daremos sequência à nossa lição, amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso Pai, Jesus querido, Pai justo, Deus santo, Deus bendito, Deus verdadeiro, nesta manhã, Senhor, aqui estamos perante a Tua face, a Tua presença, Jesus querido, e eu quero nesta manhã apresentar ao Teu servo, a Tua serva que nos acompanha através desta aula, através dessa lição, que o Senhor possa, Jesus querido, estender as Suas mãos sobre cada lar, sobre cada família. Nós pedimos nesta manhã ainda, Senhor, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, para que nós possamos comunicar aos Teus servos, Deus, por Deus, a Tua santa palavra. Nós te pedimos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, esta lição que nós vamos meditar nesta manhã, esta lição que você inclusive acompanha aí, já na transmissão desse vídeo, cujo tema é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esta lição é a mesma lição que foi estudada no segundo trimestre de 2014, com o mesmo título, com o mesmo tema, e esta lição, o comentarista dessa lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, amém? Somente a título de registro, e eu quero desde já pedir aqui a nossa irmã Edna que faça a leitura do texto áureo, da verdade prática, e do texto áureo, e na sequência faremos a leitura bíblica em classe juntamente com os irmãos. A primeira lição, irmãos, o tema dela é "E deu dons aos homens". O texto áureo diz assim: "Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens". Verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A leitura bíblica em classe está em Romanos 12 e também 1 Coríntios 12, versículos 4 ao 7. "Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria". 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4. "Ora, há diversidades de dons,
mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Graças a Deus, você acompanhou então a leitura, o textual, a verdade prática e a leitura bíblica em classe, né? E já dizendo aos irmãos então que nessa lição que nós vamos estudar nesse trimestre, nós vamos falar um pouco acerca dos dons, né? Dos dons como manifestações espirituais concedidas à parte do Espírito Santo. E esses dons eles operam através dos crentes para o bem comum da obra do Senhor, né? Então, nós vamos analisar um pouco os dons de Deus dispensados à igreja do Senhor, né? Para que a igreja do Senhor, com graça, com poder, possa proclamar o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Então, os dons de Deus foram dispensados à igreja com essa finalidade, com esse objetivo, justamente, né? Para que a igreja, com graça e com poder, possa proclamar o evangelho da salvação, né? Além também de auxiliar o corpo de Cristo, né? No exercício da sua grande comissão, né? E nós vemos, irmãos, que os dons divinos, eles subsidiam os santos, né? Para que os santos possam chegar, para que possamos chegar à unidade da fé, como Paulo registrou lá na carta aos Efésios capítulo 4, versículo 12 ao versículo 13. Bem, seguindo um pouco adiante, eu queria aqui já aproveitar que estou aqui com a nossa irmã missionária Edna, que é professora inclusive da classe das irmãs da classe Sara, né? E perguntar um pouco para a nossa irmã Edna como eram as manifestações dos dons de Deus no Antigo Testamento, né? É da mesma forma que se manifestou no Novo Testamento? É diferente? Como era? Amém. Então, para a gente falar sobre os dons, a gente precisa entender também o que é dons, né? O que é dons? E a Bíblia nos ensina, né, que os dons, ele é uma dádiva, é um presente de Deus para a igreja, né? Como o pastor Marcos já acabou de dizer, o dom ele foi dado para a igreja com o objetivo do crescimento da igreja, com o crescimento espiritual do povo de Deus. Nós vemos que no Antigo Testamento já tinha os dons. Nós temos Moisés sendo usado diante do rei de Faraó, né? Fazendo aqueles sinais que Deus permitiu que ele fizesse. Nós vemos também Samuel sendo usado por Deus, profetizando inclusive para a família de Eli, né? Então, Deus usava os reis, os profetas, os sacerdotes, através dos dons, né, em momentos específicos. Mas a igreja do Senhor, ela não tinha esse privilégio. A igreja de Deus apenas ela era uma espectadora da manifestação de Deus na vida dos homens de Deus através dos dons, né? E hoje a igreja de Deus tem este privilégio de também ser usada por Deus através dos dons, né? E o apóstolo Paulo, ele diz lá no livro de 1 Coríntios 12, e o versículo 31, e também em Efésios 4 e 8, né? Que na nova aliança, os dons de Deus, eles estão disponíveis para todos. Que através da igreja hoje, nós podemos todos, não só os pastores, mas nós podemos também curar os enfermos, nós podemos, através do nome de Jesus, libertar os cativos, proclamar a salvação, e todo cristão, ele tem acesso direto a Deus. O único intermediário entre Deus e o homem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje, pela misericórdia de Deus, na nova aliança, todo crente salvo, né, pelo Senhor Jesus Cristo, se ele buscar a Deus, esse dom ele está disponível a todos. Amém, irmãs, graças a Deus. Então nós vemos aí, irmãos, como a nossa irmã também falou, os dons, né, no Antigo Testamento,
já havia manifestação dos dons de Deus, porém não era toda a igreja, nem todo o povo de Deus tinha essa manifestação dos dons nas suas vidas, né? Somente os profetas, né, de Deus é que havia manifestado essa graça, e em algumas situações específicas. Nós vemos que o próprio profeta, Moisés, né, servo de Deus, por exemplo, alguém que foi chamado por Deus, escolhido por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, né, a quem, né, era grandemente usado por Deus. E nós vamos, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver muitos outros personagens, falando de profeta Eliseu, profeta Elias, né? Enfim, tantos outros profetas, indo um pouco, retroagindo um pouco, por exemplo, o caso de Sansão. E nós vemos que, porém, havia manifestação do Espírito de Deus através dos homens, através dos profetas, porém não como no Novo Testamento, né? E já falando um pouco do Novo Testamento, como a nossa irmã missionária Edna já adiantou, né? Os dons de Deus, né? A palavra dom, ela aparece aí no Novo Testamento e com diferentes significados, né? Que se relacionam, por exemplo, com o verbo grego de nome. E esse verbo, no sentido ativo da palavra, representa dar, né? Então, dons, né? Tem a sua representação, né, em dar, ou seja, os dons foram dados por Deus aos homens. E quando a gente olha em Filipenses capítulo 4, versículo 15, eu já quero ler aqui esse versículo com os irmãos, vai dizer justamente o seguinte: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou com respeito a dar e receber, senão a vós somente. Então está aqui, né? Dar, né? Dar, doar, né? Doar também é um dom de Deus. E nós vemos que, olhando aí para a nova aliança, né? Para a nova aliança, os dons de Deus, eles estão disponíveis para a igreja, como a nossa irmã Edna bem falou, né? Os dons foram disponibilizados para a igreja já na nova aliança, né? E em nome de Jesus, né? Para que em nome de Jesus promovesse a libertação dos cativos, né? Houvesse a ministração da cura dos doentes, proclamasse salvação, também para a glória de Deus. E o Novo Testamento deixa bem claro para nós, irmãos, né? Para nós, para mim, para você que nos acompanha aí através desse vídeo, né? Que todos os crentes têm acesso a esse dom que vem direto da parte de Deus através de Jesus Cristo, né? E por isso é que nós podemos receber os dons do Espírito Santo, né? Já falamos um pouco também que os dons são uma dádiva para a igreja, mas eu queria que a nossa irmã Edna nos falasse um pouco acerca desses dons, né? É apenas um, né? É apenas um dom? São vários dons? Como é que eu consigo observar esses dons dentro da Bíblia Sagrada? É uma única categoria? São várias categorias? A Bíblia nos fala de vários dons. E por uma questão de didática, para facilitar o entendimento, ele é dividido em 3 categorias, que são as categorias de serviço, a categoria ministerial e a categoria espiritual. Dentro da categoria de serviços, nós temos os dons de servir, que, né, é o trabalho de serviço, que é o trabalho do diaconato. Nós temos o trabalho os dons de repartir, né, aqueles que têm o dom de repartir com as pessoas aquilo que Deus ele tem dado para ele. Nós temos também o dom da misericórdia, né? Esses dons eles estão inseridos nos dons do serviço, né, pastor Marcos?
Então nós temos então os dons de serviço, né? Como o nosso irmão bem tem falado, os dons espirituais e os dons ministeriais, né? E aí Deus ele usa cada um dentro da necessidade da igreja, e aí nós vemos que nós temos aí, né, até para que possamos ter uma visão didática, essa classificação, né, nesses 3 pontos: espirituais, ministeriais e os dons de serviço, né? Mas pode continuar, Maedna. Os dons de serviço, nós podemos até ler lá, pastor Marcos, em Romanos 12:8, que diz, né, aquele versículo que diz que aquele que reparte deve fazer com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita com misericórdia, né? E é nesse versículo que o apóstolo Paulo, né, no livro de Romanos, que o apóstolo Paulo, ele compara, né, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, com o corpo, com o nosso corpo físico, né? Porque nós como corpo humano, nós temos vários membros, e os nossos membros, por mais que nós olhamos e falamos que ele seja pequeno, seja inferior, seja de menos importância, ele é importante, né? Se qualquer um desses membros forem tirados de nós, nós vamos ficar deficientes. E é a mesma coisa a igreja do Senhor, né? Todos os dons, eles são necessários, né? Para a igreja, para o crescimento da igreja. Então, aquele que, por exemplo, ele tem o dom de profetizar, ele não é melhor do que aquele que tem o dom de curar. Ele não é melhor do que aquele que tem o dom de serviço, que é aquele irmão que tem prazer, né, em servir o próximo na casa do Senhor, tem prazer em servir a igreja, em limpar a igreja, em ficar na porta da igreja, né? Ele não é melhor do que aquele que tem o dom de misericórdia, que consegue se colocar no lugar do próximo, né? Então o apóstolo Paulo deixa bem claro que todos nós, como corpo de Cristo, todos os dons que Deus deu para a igreja, ele deu porque é necessário. E na igreja nós devemos buscar todos os dons para que a igreja de Deus ela possa crescer em unidade. Graças a Deus, né? Pois bem, irmãos, falando ainda dos dons espirituais, lá na carta do apóstolo Paulo a Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo ele fala um pouco acerca da igreja de Coríntios, até porque a igreja de Coríntios, apesar de ser uma igreja fervorosa, uma igreja pentecostal, a igreja de Coríntios, eles estavam tendo alguns problemas na administração dos dons. E o apóstolo Paulo, ele então vai explicar aos irmãos, né, acerca dos dons espirituais. E ele vai falar aqui, por exemplo, da palavra de sabedoria, da palavra de ciência, da fé, da cura, da operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, né, interpretação de línguas. E apesar dessas manifestações, né, sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, né, ou seja, uma categoria particular de experiência religiosa do crente, o desejo do apóstolo Paulo, né, é que a igreja, né, que a igreja de Cristo, em especial a igreja de Coríntios, conhecesse justamente algumas considerações importantes sobre esses dons espirituais, né? Para que eles pudessem entender a importância de cada dom, a finalidade de cada dom, né? E nós vemos, irmãos, aí, né, que alguns membros da igreja de Coríntios, até por conta de terem vindo de uma vida de idolatria, do paganismo, eles acabavam interpretando de forma errônea a manifestação dos dons, e acabavam querendo trazer para o seu conhecimento, né, da vida pagã, né, e querendo comparar as manifestações espirituais com aquilo que eles vivenciaram no paganismo,
né? E o apóstolo Paulo, então, ele vem trazer à igreja de Coríntios a verdadeira definição do que eram esses dons e como eles deveriam ser utilizados na igreja, né? E aqui nós vemos, irmãos, que e ele vai falando acerca de cada tipo de dom, né? E nós precisamos entender, irmãos, os dons espirituais, eles foram concedidos à igreja dentro daquilo que falamos lá no início da lição, para que o evangelho pudesse ser propagado com poder, né? E aí Deus vai instrumentalizar a cada um segundo a sua capacidade, né? Mas segundo a necessidade da igreja. Então, na igreja nós vamos ter mestres, nós vamos ter doutores, nós vamos ter pastores, nós vamos ter, né, cada um sendo usado por Deus para uma obra específica, né? E nós vemos, irmãos, que é importante lembrar também que apesar de Paulo ter listado aqui esses dons espirituais, nós não podemos aqui simplesmente restringir os dons de Deus a essa lista, né? Isso é importante também frisar, não é isso, irmã Edna? Isso. E o comentarista da lição, né, ele coloca, né, esses dons, né, dons de cura, dons de profecia, dons de línguas, dons de interpretação de língua, com os dons espirituais, né? E aí ele fala também dos dons ministeriais, que são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os doutores, né? Esses dons são os dons ministeriais que são concedidos à igreja, né? E nós estávamos ouvindo, né, um pastor, e ele deu um exemplo que eu achei muito interessante, que até eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né, que nos dons ministeriais, aí ele diz que é como se fosse numa excursão de ônibus. De repente aquele ônibus ele tem ali um acidente, aquele ônibus num acidente as pessoas ficam feridas e logo após vem um carro e nesse carro tem o pastor. E o pastor, qual que é o papel do pastor quando ele chega ali naquele acidente? Ele vem com um kit de socorro, né? Ali ele chega e vai cuidar das feridas daquelas pessoas que estão naquele acidente. E logo depois vem o evangelista. O que é o evangelista? É aquele que evangeliza. Então, o pastor, ele cuida das ovelhas. E o evangelista, o papel dele é evangelizar. E quando o evangelista chega, que ele vê aquelas pessoas feridas, ele vai logo evangelizar. Ele vai dizer para aquelas pessoas, olha, Deus acabou de dar um livramento para vocês. É o momento de vocês aceitarem Jesus, de vocês refletirem, né, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida para salvar. Então, o evangelista, ele tem essa função de evangelizar, né? E logo após vem o profeta. Olha, Deus, ele me avisou que teria esse acidente, mas que ele ia dar o livramento, e realmente Deus cumpriu, né? Porque quando a profecia ela é realmente de Deus, quando Deus ele usa o profeta para falar, né? A profecia ela se cumpre, né? Infelizmente hoje esse dom tem perdido um pouco a credibilidade, porque muitas pessoas, né, acabam se orgulhando do dom, né, esquece que os dons são manifestações que Deus deu não para o homem se engrandecer, não é mérito do homem, mas os dons foram dados para o crescimento da igreja, e aí o orgulho, né, acaba prejudicando, e muitas vezes a pessoa começa a entregar profecia que às vezes Deus, ele realmente não mandou falar, e aí a profecia não se cumpre, né? E o próprio profeta e as profecias vão perdendo a credibilidade, mas que nós possamos voltar a buscar todos os dons, inclusive o de profecia, mas não para o nosso engrandecimento, buscar o dom da revelação, o dom da visão, buscar o dom para curar os enfermos,
Ah, mas eu vou ter o dom de curar e todos vão ser curados? Não, né? Vão ser curados aquele que o nosso Deus achar que deve ser curado, que for para a glória de Deus, porque tudo que nós fazemos é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, que nós voltemos, né, a buscar todos os dons. E aí chega o doutor é aquele que vai analisar todo o cenário, né, para que aquele que vem depois ele explique realmente com detalhes o que aconteceu, né, seria aquele que na igreja ele tem o papel de ensinar, né, tem muitas pessoas na igreja que tem esse dom, ele tem uma facilidade de ensinar as pessoas, de se dedicar ao ensino e facilidade dinâmica, né, para ensinar as pessoas, né? E nós temos o apóstolo, que é o enviado, né? Aquele que, aonde o Senhor envia, ele vai fazer a vontade de Deus, vai falar a palavra do Senhor, assim como o evangelista. Graças a Deus, né? Então, falando um pouco aí, só recapitulando com os irmãos, quando a gente fala aí de dons, aí a gente, voltando um pouco atrás, a gente fala aí dos dons espirituais, né? É importante frisar que são tem os dons espirituais, né? Todos são dons de Deus, irmãos. Os dons de serviço são dons de Deus, os dons espirituais são dons de Deus e os dons ministeriais são dons de Deus. E Deus vai usar a cada um segundo a necessidade da sua igreja para a glória do nome do Senhor, para que o evangelho seja propagado com poder. E quando a gente fala de dons ministeriais, de dons espirituais, é justamente o que nós lemos aí na carta de Coríntios, no capítulo 12, né? E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como falei, os coríntios, eles precisavam entender, né, o que era de fato a manifestação dos dons espirituais, porque de fato eles estavam misturando, né, justamente tentando misturar os dons de Deus, as manifestações dos dons de Deus, com aquilo que eles haviam vivido lá no paganismo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, perdão, irmãos, estou lendo aqui em Romanos, né? Coríntios capítulo 12, vai dizer assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outros a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro de variedade de línguas, a outro de interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Bem, irmãos, o objetivo desta aula não vai ser aqui esmiuçar cada um desses dons, né? Então, nós não vamos hoje falar aqui a tradução, da definição de cada um desses dons. Nós faremos isso no decorrer das lições. Mas falando aqui já dos dons espirituais, sabemos então que nós vamos aqui observar aqui um grupo de dons, né? Na classificação dos dons de poder, dos dons de inspiração, dos dons de elocução, dentro dos dons espirituais. Mas como a nossa irmã Edna falou, também acerca dos dons ministeriais, né? E aí Deus chamou um para doutores, outros para pastores, outros para evangelistas.
E cada um, Deus vai usar nos dons ministeriais segundo a necessidade da obra. Então veja, voltando novamente, os dons de serviço, aquele que tem o dom de apoiar, de estender a mão, de se sensibilizar com a dor do próximo, né? Justamente de doar. Os dons espirituais, que são, né, justamente as manifestações do Espírito Santo, mas também os dons ministeriais, né? Aquele que está no serviço da obra. E a igreja precisa buscar de Deus todos esses dons, tanto os dons de serviço, quanto os dons ministeriais, quanto também os dons espirituais, como também os dons ministeriais. Diga, irmã Edna. E acho interessante que o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer, né, no versículo 4, 5 e 6, né, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos, né, é Deus, a manifestação do Espírito dada a cada um para o que for útil, né, e o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer isso para a igreja do Senhor. Você recebeu o dom, por menor que você ache que ele seja, ele é necessário para a igreja do Senhor, né? O apóstolo Paulo, ele faz questão de deixar isso claro. E dentro dos dons espirituais, nós vemos que também foi dividido, né? A palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, do discernimento e do espírito, eles estão dentro, foram separados como revelação. E o dom da fé, os dons de cura, da operação de milagres, dentro do poder. E os dons de línguas, interpretação de línguas e profecia, dentro da elocução, né? E todos esses dons, né? Nós vamos no decorrer da lição, cada lição vai falar de um desses dons, né? Detalhadamente, como o pastor Marcos acabou de falar. Bem, irmãos, já seguindo para o final dessa lição, né? Queremos dizer aos irmãos que os dons, eles são importantes para a igreja, importantes e necessários, né? Nós vemos, como já havíamos citado, a igreja de Corinto, ela tinha ali alguns problemas na administração dos dons espirituais, né? E o apóstolo Paulo falou dessa importância dos dons, e nós vemos, irmãos, que esses dons são importantes, porém a gente nós sabemos, né, que existem algumas linhas teológicas cessacionistas que eles vão dizer que os dons espirituais eles cessaram lá no primeiro século, né? E que alguns crentes, né, acabam se achando superiores aos outros por terem algum tipo de dom. E na verdade, irmãos, a gente precisa realmente dizer aos irmãos que a manifestação dos dons espirituais, ela aconteceu na igreja primitiva, ela acontece hoje. O Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo de Deus, ela não cessou no primeiro século, né? Não devemos ter este pensamento cessacionista. Deus ainda concede dons à sua igreja, né? Porém, nós não podemos, sendo instrumento de Deus na manifestação dos dons espirituais, achar, imaginar ou pensar que somos dignos de algum privilégio diferenciado por ser instrumento de Deus na manifestação desses dons, né? A gente vê aí que, infelizmente, algumas pessoas, depois que receberam o batismo com o Espírito Santo, depois que receberam dons espirituais, a partir do momento que Deus começa a manifestar esses dons na igreja do Senhor, algumas pessoas começam a olhar para esse irmão, para essa irmã, como se ele fosse uma estrela dentro da igreja, como se o dom fosse dele. Na verdade, o dom continua sendo de Deus, né? Nós somos apenas instrumento de Deus. Então é o nome do Senhor que deve ser louvado e glorificado. E há um perigo muito grande nisso, de atribuir ao homem, de atribuir à mulher a manifestação desses dons, porque isso acaba abrindo margem para que a pessoa
também, muitas vezes na falta de vigilância, comece a imaginar que de fato ela é alguém diferenciado, uma personalidade diferenciada, e comece a deixar de ser instrumento de Deus para satisfazer ali o seu próprio ego, ou até mesmo na falta de uma palavra de Deus trazer algo do seu próprio coração. E isso é um perigo, né? E aí, como o nosso Maestra bem falou, acabam surgindo falsas profecias, falsas revelações, e isso se torna um problema, né? Falando ainda acerca da diversidade, como já temos dito, o apóstolo Paulo ele traz aqui uma listagem dos dons espirituais, mas nós não podemos restringir os dons de Deus exclusivamente a essa lista, né? E é importante denotar aqui mais uma vez que o objetivo desses dons é justamente promover a unidade da igreja, né? A unidade do corpo de Cristo. O corpo tem muitos membros, mas todos os membros formam um só corpo, né? Finalizando ainda, eu pergunto para a irmã Edna, os dons de Deus, eles são fornecidos à igreja por mérito ou por graça? Os dons de Deus, como nós já falamos no início da lição, é um presente de Deus para o cristão, é um presente de Deus para aqueles que se dedicam, né, têm o desejo de fazer a obra de Deus, aqueles que têm desejo de trabalhar na obra de Deus. Os dons de Deus são para isso, para nos capacitar, para que nós possamos fazer o melhor para o reino de Deus. Nós não somos autossuficientes, nós dependemos de Deus, nós dependemos da graça de Deus, nós dependemos da misericórdia do Senhor, assim como nós dependemos um dos outros, assim como um membro do nosso corpo, um depende do outro, nós dependemos também um dos outros. Na igreja, nós temos a hierarquia, é necessário ter, né, todos os dons ministeriais, seja pastor, evangelista, seja o mestre, né, seja aquele que tem o profeta, não importa qual o dom que Deus te deu. Diante de Deus, nós somos todos iguais, somos todos importantes para Deus e dependemos de Deus. E tudo que Deus nos dá é para a glória do nome dele, é para o crescimento da igreja, é para a edificação da igreja, é para que a igreja cresça, né, na palavra, cresça no conhecimento de Deus, é para que a igreja não venha se corromper, é para que haja cura na igreja, né, é para que as pessoas sejam curadas, saradas, né, é para que todas as necessidades da igreja sejam atendidas. Então é para isso que Deus nos dá os dons, não é para o nosso engrandecimento pessoal. A própria Bíblia diz no livro de Pedro que nenhuma profecia ela é de particular interpretação, porque muitas vezes a pessoa, né, quer pegar ali porque tem um conhecimento, ela quer isolar às vezes muito parte da palavra para se adequar à vida dela. Mas quem tem que se adequar à Bíblia somos nós, e não a Bíblia se adequar às nossas necessidades, mas a nós adequarmos a nossa necessidade na Bíblia. Não é isso? Graças a Deus, né, irmãos? Então, finalizando aqui, queremos dizer aos irmãos que o estudo dos dons de Deus, né, aos homens, ele é amplo, né? Ele é amplo e nos apresenta aí recursos pelos quais podemos servir ao Senhor, né, e à sua igreja. E esses dons, eles são sim para os nossos dias também, né? Na Bíblia, nós não vamos encontrar nenhum versículo que registra ali que os dons espirituais deixaram de existir pela morte deste ou daquele apóstolo, né? Então é importante que eu, você, que nós, igreja do corpo de Cristo, que nós busquemos então os dons do Espírito Santo, né? Por quê? Porque eles estão à nossa disposição, né? E esses dons de Deus, esses dons do Espírito Santo, eles são um exemplo da multiforme graça de Deus
né, em dispensar instrumentos espirituais para a igreja em toda a sua história. Amém? Deixo aqui para os irmãos registrado, então, essa lição. Quero desde já deixar aqui um forte abraço a você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanhou durante toda essa aula, né? Não se esqueça aí de curtir, de compartilhar, né? E nos encontramos no próximo domingo a partir das 9 da manhã. Não sabemos ainda se através da live ou presencial, mas eu quero desde já dizer a você, né, que continuemos orando, porque Deus está dando vitória para a sua igreja. Tenham todos um bom domingo, domingo de Páscoa abençoado, a você, toda a sua casa, toda a sua família, e que a graça de Deus esteja com cada um de vós. Amém? Irmã Edna? A paz do Senhor a todos, um domingo abençoado, que o Senhor venha abençoar a cada um e que nós, como igreja do Senhor, não cessamos de buscar, né, os dons de Deus, porque eles são importantes para a obra do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, bondoso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra. Nesta manhã, Senhor, queremos te agradecer por este dia, por este momento, por esse privilégio, essa oportunidade de meditar um pouco mais na Tua Palavra. E que o Senhor possa abençoar o Teu servo, a Tua serva, neste momento, ó Pai, de dificuldade, neste momento de tribulação, mas que o Senhor possa estender as Suas mãos sobre essa casa, sobre esse lar, sobre essa família, e que a Tua paz venha reinar sobre cada casa, e que nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, continuemos orando, buscando a Tua face, a Tua presença e buscando a cada dia os dons espirituais para que o Teu nome seja a cada dia glorificado e enaltecido no meio do Teu povo e o Teu Evangelho seja proclamado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, e seja com o seu povo e com a sua igreja e nele permaneça. Não só hoje, mas sempre que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo domingo.